No caso da coleção, tem como referência as guerreiras de Wakanda. O que eu fui entender foi a importância das mulheres na história do Pantera Negra, né? Já eu queria que você me falasse um pouco sobre as cores que você usou dentro da coleção, aquele vermelho bem queimado, maravilhoso, muito preto, já o marrom da nossa pele. Queria que você falasse um pouco sobre essas cores e a simbologia também de elas nesse seu trabalho. As cores, elas, obviamente, fundamentalmente, elas estão relacionadas com o uniforme das Dora Milaje, que tem ali como potencial a cor vermelha, mas aí, né, pinceladas de dourado, de marrom, de preto também. E aí eu tentei me ater mais ao vermelho e ao preto. Eu acho cores que trazem também um pouco dessa complexidade, sabe? O vermelho tem essa coisa meio misteriosa, meio forte, mas ao mesmo tempo traz uma fluidez para mim dentro dessas simbologias todas, sabe? Sentimentais e tal, do que ele me causa a cor, primeiro. É uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar. E aí na coleção, além das cores e além da texturização, uma das coisas que a gente fez foi desenvolver a estamparia, né? E aí o foco da estamparia foi na erva coração, mas muito mais do que a erva em si, né? Justamente por aquilo que eu falei no início da entrevista. O cultivo dessa erva passa principalmente pela mão dessas mulheres. E aí também para a nossa realidade em si, né, do dia a dia, a importância da mulher preta na construção de qualquer sociedade. Olha o papel fundamental que a gente tem. E ainda que historicamente, né, nós somos o pilar dessa sociedade, mas ainda assim estamos ali na base, com menor atenção, enfim, né, com menos acesso. E aí eu tentei fazer essa conexão, né, do que é o filme com também o papel da mulher preta na sociedade. E aí me marcou demais no filme aquela imagem de uma das sacerdotisas tirando uma das ervas, coração, da terra. E aí como as raízes ficam muito à mostra. E aí para mim trazia muito uma simbologia disso, das raízes também desse povo, sabe? Dessa cultura que está ali persistindo o tempo inteiro, para que não se perca a sua história, né? Passar à frente sempre. É muito, né, da nossa história, né? Esse saber oral também, né? Do contar o que aconteceu, de onde você vem, já que historicamente as nossas histórias, né, documentadas, foram apagadas. O papel fundamental que as mulheres pretas têm na sociedade foi o carro-chefe, assim, para me inspirar para a coleção. Eu não consegui trazer apenas uma imagem feminina ali, mas eu acho que o grupo em si das guerreiras, as Dora Milaje, para mim são as mais emblemáticas, assim, como elas enfrentam inclusive os personagens masculinos, não se dobrando à vontade, por exemplo, no caso da General, né, não se dobrando à vontade do marido, enfim. Então essas personagens para mim são muito emblemáticas. E aí a coletividade delas também, né? São personagens extremamente complexas que trazem sim aquele estereótipo da mulher preta forte, né? Que tem que ser forte, mas ao mesmo tempo elas trazem o afeto, a humanização, o apoio entre elas ali. Por isso que elas trazem essa complexidade toda e fazem com que me instigue demais, assim. Com toda certeza são elas. E a irmã também, né? Esqueci o nome, mas a irmã do Pantera, pra mim, é maravilhosa. Maravilhosa. É a responsável por toda a tecnologia daquele povo, né? Olha, sim, o poder dessa mulher. Você falando agora, me veio na cabeça o quanto as nossas raízes também estão muito à mostra, né? Na nossa cor, no nosso nariz, nosso cabelo, isso tudo é das nossas raízes. E falando disso, eu vi que você veio lá do interior da Bahia e tal. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre a tua história, quais são essas mulheres pretas que fizeram toda a diferença na tua vida e como elas te influenciaram a chegar até aqui. Na verdade, eu sou de São Paulo. Quem veio do sertão da Bahia é minha mãe, que é uma figura importantíssima assim, na minha história, que, inclusive, todo esse trabalho de texturização que eu faço vem muito desse saber que é passado de mãe para filha, enfim. A minha avó fazia muitas roupas manualmente, as próprias roupas. A minha mãe fazia isso, mas não por estética, era uma questão de necessidade. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar roupa. Então, o que ela fazia? Quando as roupas já estavam puindo e aí já não tinha mais como remendar, enfim,
ela pegava os sacos de estopa que meu avô usava para carregar os caminhões, os grãos de caminhões, e usava aqueles sacos para fazer as próprias roupas, mas por necessidade, literalmente. Só que ali já estava vindo aquele saber manual, sabe? Já estava vindo, não, já era presente na história da minha família toda, mas eu digo, a minha principal referência é a minha mãe, foi dali que eu acabei bebendo da fonte. Então ela fazia as próprias bonecas, também por não ter grana de comprar brinquedo, enfim. E aí é a minha principal fonte assim, de inspiração, é a principal referência. O que eu aprendi como era ser mulher preta nesse mundo é a minha mãe. Foi minha principal fonte de afeto, também foi e é, porque minha mãe está viva, graças a Deus. E aí, quando eu estreiei na Casa de Criadores, por exemplo, eu entendia, e também, aliás, por entender a importância dela na minha história e na minha trajetória, a minha coleção inicial foi em homenagem à história da minha mãe, a história de vida dela no sertão. E aí eu trouxe, na texturização, por exemplo, eu trabalhei com cortiça, porque toda vez que minha mãe contava sobre a história de vida dela, ela sempre falava do chão rachado. Como o chão, toda aquela poeira que batia, enfim, se misturava com o tom de pele das pessoas. E aí, esse chão rachado e esse misturar da pele ficou muito marcante para mim. Então eu trabalhei com a cortiça e ao mesmo tempo eu trabalhei com o navalhado, que permitia com que a gente visse o tecido e ao mesmo tempo a pele embaixo. Era justamente contrapondo com essa história que ela me contava de como tudo se misturava de alguma maneira, ambiente e as pessoas. E eu entendia que aquilo era quase atravessar um portal, sabe? Daqui pra frente, aí, ok, agora eu segui, né? Porque os meus passos começaram antes de eu estar aqui, começaram por ela, né? E os dela começaram pela minha avó e assim por diante. Ela sempre dizia que o fato dela não ter tido oportunidade na vida fez com que ela enxergasse oportunidade em tudo. Então, mais uma coisa que influenciou o meu trabalho, porque as texturizações que eu faço são sempre com materiais que não são comuns à moda. É cadarço de tênis, é borracha, é palha. Porque na época, por exemplo, que eu estudava moda, eu não tinha grana para comprar material caro. Então eu enxergava a possibilidade de trabalhar com materiais baratos, ressignificando eles. Então, criando textura com eles. Eu já trabalhei com ferro, com arame. Então, vem muito também disso, né? Minha mãe, ela sempre ressignificava as coisas. Então, isso completamente se refletiu também no meu trabalho e na maneira que eu vejo o mundo. Estar, na verdade, no universo da moda, né? Do qual, quando eu me inseri, eu não me enxergava nele. Eu percebi que eu precisava estar ali para, de alguma maneira, contribuir para que a gente começasse a enxergar pessoas com as quais a gente também se espelhava, sabe? Com trajetórias próximas das nossas. A gente finalizar já, assim, pensando nesse contexto afrofuturista, né, que o Wakanda propõe, que te inspirou tanto nesse trabalho. Queria saber como é que você enxerga a moda de mulheres pretas daqui a 10 anos aqui no Brasil? Nossa, um tiro no escuro essa pergunta, porque a gente tem fazendo criado a gente tem criado tão absurdamente, né? E com muito pouco, com poucos incentivos, assim, culturais de uma maneira geral. Mesmo assim, tem criado absurdamente. Eu posso chutar alguma ideia, mas eu tenho certeza que a gente vai estar muito mais à frente nesse sentido. Porque a gente faz uma moda a partir de um olhar humanizado. E eu não estou falando só Jal, né? Mas a nova geração tem trazido esse olhar que não é a moda pela moda, mas é a moda como ferramenta de reestruturação social, né? É uma moda questionadora. Então não é simplesmente o costurar, o fazer, é o que vem antes disso, né? O que está por trás de tudo isso. Eu acho que a gente tem o poder na mão de transformar e de humanizar o que é a moda hoje. Talvez nós que estamos aqui agora não colhamos esses frutos, porque é um caminho, né, lento e árduo, mas eu acho que a gente está fazendo parte dessa mudança. O que a gente tem lutado agora é mais do que representatividade, né, é equitatividade, assim, que nós estejamos em todos os espaços de maneira com as mesmas condições, com os mesmos acessos, com o mesmo respeito, recebendo o mesmo. Pode ser utópico falar isso, mas eu prefiro acreditar que nós estejamos caminhando para isso, de ver cada vez mais corpos pretos, não só na moda, mas em todas as áreas possíveis, e que esses corpos não estejam apenas estampando as campanhas, né? Que eles estejam também estruturando, que eles estejam no poder de tomada de decisão,
que eles estejam criando e que eles estejam recebendo por isso. Então, acho que meu principal desejo é isso, e é o desejo para mim também, né? É que eu também esteja inserida nesse espaço, que esteja trazendo informação pertinente também, porque eu penso que se eu tivesse tido as referências que eu tenho hoje, na época em que eu sonhava em fazer moda, talvez eu já estivesse em outro lugar até. Então, a importância de a gente olhar para frente e enxergar um corpo que tem uma trajetória próxima da nossa, isso é transformador, é revolucionário. E o que a gente está fazendo hoje com a Marvel é história, né? A Marvel, ela entendeu a importância, né, disso tudo, entendeu a potência que tem a nossa voz. Fico muito feliz de estar nesse projeto, fico muito feliz com o projeto que a Marvel pensou e me convidou. E é legal falar que esse é só o pontapé inicial de algo muito maior que a Marvel tem construído e que ao longo do ano vocês vão poder saber mais. E eu espero que vocês gostem do resultado. Sim. João, muito obrigada. Muito obrigada. Imagina, mesmo. Eu que te agradeço. Obrigada pela atenção e obrigada por inspirar. Obrigada a você, de verdade, rainha. Um beijo, viu? Ótimo. Beijo grande.